Alô, alô, salve, salve. Só aqui checando se o áudio está perfeito, mas eu não sei se o áudio está perfeito, eu nunca sei. É um eterno bug aqui do processo. É, Sejam bem-vindos às luxuosas instalações aqui da minha casa, em Alvalade, em Lisboa. Hoje um dia de sol, é, dois... Que dia é hoje? Eu nunca sei, eu tô meio anacrônico. Calendário. Vocês vejam o quanto anacrônico. Aqui anda o calendário. Quinta-feira, 2 de abril. Deixa eu só dar uma sacada se o áudio está a funcionar aqui na. Vocês estão ouvindo, né? Finalmente, o que eu estou ouvindo também. Que eu não sei. É que a gente não fique. É o delay do delay do delay do delay do delay do delay. Então estamos ao vivo, sim, ao vivo em cores. Pois bem, hoje começamos o quinto capítulo dessa experiência transcendental tecnológica, que mais uma vez eu sempre digo isso várias vezes durante a transmissão, porque eu sei que vocês só entram durante 1 minuto ou 2 no máximo, porque ninguém tem esse martírio todo, nem as pessoas aqui de casa, nem minha família, enfim, conseguem passar tanto tempo aqui me acompanhando. Então, só para deixar claro, isso não tem nada a ver com curso de escrita criativa, nem de escrita de romance, nem, enfim. É apenas uma experiência que vai findar num livro. O livro começou a ser escrito, inclusive, antes da experiência, é bom que depois é que eu pensei na experiência, né? Mas o livro começou a ser escrito e eu achei que, como estávamos num período de quarentena e eu estava a escrever um livro sobre a quarentena, dentro da quarentena, nada mais justo ou lógico, se pode ser chamado assim, de usar uma das ferramentas da quarentena, que é esse streaming, né? Com a diferença que deixarei aqui um legado, espero deixar um legado com os outros que estão aí a produzir, e eu acho que é fiche, joia, massa, todo mundo produzindo e consumindo banda, porque banda é feita para consumir mesmo, e eu acho interessante. Todo mundo está deixando, experimentando um formato, e eu também experimento aqui esse formato, por isso que às vezes eu não sei se o áudio está rodando ou não está. Porque esse fone de ouvido é inútil nesse processo. Então, vou fazer aquele genérico, como chamam aqui em Lisboa. Vai começar em Portugal, né, o intro ou a vinheta, como chama no Brasil. Vai rodar 1 segundo e voltaremos com a página e já com o som Ontem foi com ele e eu achei que funcionou muito bem. A trilha sonora, a banda sonora do meu amigo Walter Areia, num show, num concerto gravado no Recife. É legal, eu sempre escrevo com música porque vocês daqui a pouco vão ouvir uma banda incidental aqui, ou seja, Matias correndo, se negando a tomar banho, Líbia fazendo as coisas dela, enfim, o lixo passando, alguém cantando parabéns, porque a vida é real e por mais que o escritor queira se preservar dessa vida real, ela insiste em invadir o nosso ambiente de trabalho. Falou? 1 segundinho. Tchurururu. Atenção. Olha aqui. Só vou rodar aqui o áudio do meu amigo. Eu não consigo achar aqui o meu amigo. Ah, tá aqui. Eu não sei para que eu coloco essa vinheta, porque nunca eu volto quando eu quero, eu sempre tenho que fazer outra coisa.
É uma tentativa. Bem, havia aqui um recorte de jornal. Agora está pequenininho, né? Mas vocês veem. Vou baixar aqui um pouquinho, né? A música é muito boa, mas... Bem, tem um recorte de jornal, eu sempre uso. Isso foi um recorte do El País. E não tem a data, obviamente, eu não cortei a data, né? Mas faz um tempinho já. E eu nunca sei para que eu vou usar, né? Mas eu guardei isso porque eu achei... Primeiro, eu fiquei meio preocupado, né? Como um bom hipocondríaco. Então, o que acontece? O quinto capítulo volta a ser narrado em primeira pessoa por um dos dois narradores, que é o mágico, que é o carteirista, que é o batedor de carteira. Então, eu tenho feito essa jogada, né? O capítulo ímpar é narrado em primeira pessoa pelo mágico, o capítulo par ele é narrado em terceira pessoa, mas o ponto de vista acompanha o ponto de vista do comissário, que é o antagonista nesse processo, né? Então tem. E a ideia é que eles se cruzem, né? Para quem não está muito familiarizado com a história, existe uma gangue que, privada dos trabalhos comuns na rua, né? Ou seja, formada por uma prostituta, por um batedor de carteira ou carteirista, por um pequeno arrombador de carro, etc., por um clonador de cartão e outros golpes digitais, que é o nerd. Essas pessoas elas acabaram, de alguma forma, tendo a vida delas atribuladas ou cortadas ou perturbadas pela pandemia, porque as pessoas saíram das ruas e a saída foi começar a invadir os apartamentos das pessoas que estão internadas com o vírus, já que eles têm acesso ao Sistema Nacional de Saúde, o sistema de dados lá, que consegue fazer com que eles saibam o endereço, né, a morada de quem está internado. Então, esse recorte está aqui, para a alegria de Líbia, da minha companheira e esposa, vai para o lixo depois, porque ele vai ser usado hoje. E ela não é muito... enfim, ela é paciente, mas está guardando uma série de coisas aqui. Não é tão interessante, né? Ainda mais nesses períodos. O que é que vai acontecer no quinto capítulo? O quinto capítulo cai o primeiro deles, ou seja, eles estão invadindo as casas das pessoas que estão doentes. É óbvio que, embora eles usem um equipamento de mergulho, né, de surfista, um fato de surf, né, um equipamento de surf para se proteger, máscara quando eles fazem alguns assaltos, geralmente, como aconteceu no capítulo passado, que alguns tiveram algumas experiências mais carnais, isso não é feito com o fato de surf e alguns deles vão começar a contrair, ou não sei se todos, né? Mas a ideia é que o nerd é o primeiro a cair, como está aparecendo aí no ecrã. E o nerd, ele tem um componente, como todo nerd, de procurar as coisas na internet, e também tem um componente, digamos, hipocondríaco. E esse recortezinho do jornal, deixa eu ver se a gente consegue fazer com que ele apareça aqui, interessante. Ele é uma matéria sobre a quantidade de bactérias que tem nas coisas, nomeadamente no dinheiro. Eu sei que o coronavírus é vírus e bactéria é bactéria, mas eu vou citar isso porque tem uma parte do texto que é fenomenal, que diz que o ser humano alberga 38 bilhões de bactérias. Ou 1.000 milhões, como se fala em português, né, em Portugal, né? Ou seja, 1 milímetro de urina tem 100 mil colônias e a metade do peso das nossas fezes. Desculpe estar falando nisso aqui, não sei mas eu acho que vocês já almoçaram. Não no Brasil, né? No Brasil está bem em cima do almoço, me desculpe. Mas metade do peso da caca da gente, enfim, é bactéria. Então, essa informação que eu guardei aqui por alguma demência vai ser utilizada agora no texto, ok? Começo agora a entrar no meu período de concentração. Isso não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que eu vou ficar calado, para a alegria de vocês, por um tempo. E
assim que acabar a música do meu amigo Walter Areia, que toca aqui, eu vou pedir a outros amigos, eu tenho vários amigos músicos, é, para que mandem algum tipo de som que a gente tocar aqui. Assim que acabar essa música, ou em algum momento eu volto a interagir com vocês, ok? O quinto capítulo, primeira pessoa, o mágico, o carteirista fala. Vou lembrar que em português de Portugal, surf é a inglesa. Não tem o E, né? Como é que se chama aí? Parceiro não, é... Às vezes a palavra some. Cúmplice. Fasquia ou fatia? Fatia. Quinhão. Quinhão.
Ok. Lembrar que em português de Portugal, gangue é um substantivo masculino. E isso é que é completamente perturbador quando se escreve em outro idioma, porque não sai com a mesma. Enfim, há um alarme de que algo está errado, mesmo estando certo. Então, se eu colocar aqui, talvez ele critique, né? Ou não. Mas é o gangue.
Bem, um site de partilhamento. O que foi que houve aqui de partilha? Bom, aqui eu tinha feito uma pequena pesquisa antes também, ó, sobre o vírus, né?
Ah, é importante aqui nesse momento faz essa ressalva que o russo andava raramente sóbrio. O, o, o mágico, né, ele tem dois antagonistas. Ele tem um antagonista clássico, que é o comissário, que percorre o caminho paralelo e se espera que ele se encontrem. E tem um antagonista dentro da própria gangue, que é o russo, né, o que desde o início mede um pouco de forças com ele ali. Então, há um equilíbrio na gangue, mas a tensão e enfim, que eles vão começar a passar, né, nesse processo agora, essa tensão e o excesso de álcool pode gerar uma instabilidade nesse equilíbrio. Então, o legal no fish, na escrita, é você ir deixando essas peças aí para que elas sejam usadas em outros momentos, né? Não sei se foi Graham Greene que disse que se você está escrevendo e aparece um espelho, o espelho vai ter que servir para alguma coisa.
Então, assim, nada que se coloca no texto ele é ou não deve ser, de certa forma, inútil. Né? Ele tem que ter uma informação. Então, acontece muito de lá na frente eu precisar de utilizar um recurso e ter que voltar em algum capítulo para apresentar esse recurso, né? Para que ele não, o russo não apareça, por exemplo, completamente descontrolado, bêbado em algum lugar, lá no sétimo capítulo, no oitavo capítulo. Então é importante fazer esse acerto de contas, que eu não tinha feito, por exemplo, com a questão do nerd. Por isso que há aqui um flashback, né, para contar o desenvolvimento da hipocondria, do estado hipocondríaco do nerd. Então há esse desenvolvimento, né, para contar essa história aí dele. Então, no capítulo passado, eu mencionei que o comissário tinha levado um tiro, né, no ombro, e esse tiro mexeu com a estabilidade não emocional, mas de certa forma também emocional, porque o ato de atirar faz parte do componente psíquico do policial. Então ele recebeu do polícia, né? Esse tiro que fez com que ele ficasse instável com relação ao tiro, né? A mira, porque fatalmente ele vai usar vai se confrontar com essa limitação para superá-la ou para sucumbir diante dela no futuro. Então, o jogo é sempre esse. Né? O jogo é o que se chama tentar dar uma tridimensionalidade ao personagem. Ou seja, que ele não fique só na demonstração ou na descrição física dele. Né? A descrição física é importante, é parte do personagem, mas é interessante também que se vai pendurando algumas qualidades e principalmente defeitos no personagem para que ele vá ganhando um corpo, né? Um corpo um corpo, uma psique, e isso possa servir para que você trabalhe lá na frente de alguma forma com esse dado, né? Se esqueceu aqui, não tem problema, né? Só não pode fazer isso depois que o livro está pronto, né? E olha, às vezes pode, né? Mas assim, é voltar e encaixar ali uma frase, tal, ou retirar uma frase, enfim. Então, é importante aqui dar essa ressalva que o russo estava raramente sóbrio, né? Não é só porque ele. Ou seja, eu fui buscar ali a história da bebida, lá atrás, como um dos fatores que não são não eficazes para matar o vírus, para contar que o russo. Para atestar que o nerd estava, enfim, bem informado sobre o assunto, mas também para dar uma dica desse estado emocional do russo. Né? Você, com um tiro só, né? Você acerta em dois alvos. Opa.
Bem, então agora eu vou usar finalmente o trecho, né? Aqui, né? A informação para quem está entrando agora é uma das informações que eu guardei nessa lâmina. Poderia servir, inclusive, para albergar alguns vírus, né? Do El País, né? Então, há uma luta sempre porque você tem que guardar, pelo menos eu guardo algumas coisas, né? E hoje é um dia de alegria aqui em casa, porque como eu vou usar isso, é, essa informação eu vou jogar lá fora. Então eu tenho um problema doméstico mesmo. Eu tô falando bem alto porque ela tá aqui perto, depois ela vai se sentir provocada. Mas ela não se queixa mais, não. Ela entendeu a importância. Aqui a companheira, né, do autor. É, então eu guardei isso aqui para usar esse trecho que eu marquei, né? De uma matéria do El País, vou dar o crédito aqui a matéria do El País. Blá, blá, blá. A situação complicou ainda mais quando o nerd passou a se preocupar com outras doenças para além do vírus. Numa de suas leituras, descobriu que o organismo humano albergava quanto? 38 mil milhões de bactérias. Não dá, né? Falava em Mas se você ainda não almoçou, é bom não ler esse trecho aqui, né? Vamos lá. A situação complicou ainda mais quando o nerd passou a se preocupar com outras doenças para além do vírus. Numa de suas leituras, a ver no Jornal de Paulo, descobriu que o corpo humano albergava 38 mil milhões de bactérias, ou 38 bilhões no Brasil, né? O texto é o país. Ainda contabilizava em cada mililitro de nossa urina 100 mil colônias. Grande final. Vamos lá.
O grande finale. Com quem é hipocondríaco sabe o tamanho do peso que tem essa informação, né? Ou seja, numa de suas leituras descobriu que o nosso. Note, não tem nada a ver com vírus, não é bactéria. Né? Para o vírus tem remédio, ou para bactérias tem remédio. 38 mil milhões, né, de bactérias, tal, em cada mililitro de nossa urina a presença de 100 mil colônias e o grande finale metade do peso das fezes de um homem. Opa. Retrete. Bem, é uma informação banal, mas é para lembrar que a narração em primeira pessoa é de um jovem adulto. Né? Talvez a narração em terceira pessoa, que é feita em outros capítulos pelo comissário, não se permitisse chegar a esse tipo de comentário sobre o nerd e mirar uma sandita para ver o peso do próprio cocô. Mas isso é uma coisa que faz parte, né? Assim, eu entendo até que um jovem adulto pense nisso, porque na minha cabeça imatura eu acho tão interessante que eu guardei esse dado, esse dado aqui no jornal, né? Eu espero não ter causado nenhum tipo de trauma a ninguém. Bem, a ideia era que usássemos aqui, foi usado, já vamos aí completar 1 hora de live. E a experiência ensina que quando isso acontece, começa a travar um pouco aqui a transmissão. Lembra quem entrou agora que nas postagens anteriores tem uma ligação, um link, onde se pode ler os 2 ou 3 primeiros capítulos desse livro, que por enquanto não sei. Propriamente não é um livro, né? É interessante porque o livro que nós conhecemos é uma entidade física, né? Nem é um e-book, porque o formato e-book é outro dessa narrativa que é construída aqui numa divisão, numa partilha, num share de experiência. Não há aqui nenhuma, repito, pretensão de que isso seja uma aula ou um curso, até porque eu não estou. Quem sou eu, né, na verdade, mas que sirva aí para outras pessoas que estejam a fim de arriscar, ou tentando arriscar, ou pensando em escrever. Vejo que é interessante que um capítulo pode ser deixado para o dia da manhã, no final de uma linha, por exemplo, chamada Com o Peso do Próprio Cocô, que não é, de certo, uma frase que vai entrar na história. Poderia, o trocadilho até, porque falando em cocô, entrar nos anais de alguma coisa, mas não no peso na história da literatura. Toca a campainha, é a Vorten trazendo a entrega, vamos lá buscar.
Nos vemos amanhã. Se gostou, curte. Se não gostou, curte 2 vezes. Tá? E se quiser que outra pessoa se martirize com 1 hora de silêncio e comentários indevidos, partilhe, meu povo. Tá certo? Volto amanhã, pontualmente, em qualquer horário do dia. Falou? Tchau, tchau.